Olá, queridos, a graça e a paz de Cristo, tudo bem? Estou passando aqui para abençoar a sua vida através da partilha da Palavra de Deus. E o texto que eu reservei para a gente meditar hoje está em Marcos, no seu capítulo 2, a partir do versículo 1. Escute com muita atenção o que diz a Palavra de Deus. Dias depois, Jesus entrou de novo em Cafarnaum, e logo se ouviu dizer que ele estava em casa. Muitos se reuniram ali, a ponto de não haver lugar nem mesmo junto à porta. E Jesus anunciava-lhes a palavra. Trouxeram-lhe então um paralítico, carregado por 4 homens. E não podendo aproximar-se de Jesus por causa da multidão, removeram o telhado no ponto correspondente ao lugar onde Jesus se encontrava. E pela abertura, desceram o leito em que o paralítico estava deitado. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os seus pecados estão perdoados. Alguns escribas, que eram os religiosos da época, estavam sentados ali e pensavam em seu coração: como ele se atreve a falar assim? Isto é uma blasfêmia. Quem pode perdoar pecados a não ser um, que é Deus? E Jesus, percebendo imediatamente em seu espírito que eles assim pensavam, disse-lhes: Por que vocês estão pensando essas coisas em seu coração? O que é mais fácil, dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados, ou dizer: levante-se, tome o seu leito e ande? Mas isto é para que vocês saibam que o Filho do Homem, se referindo ao próprio Jesus, tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados. E disse ao paralítico: eu digo a você, levante-se, pegue o seu leito e vá para casa. Ele se levantou e no mesmo instante, pegando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de todos se admirarem e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. Glória a Deus, queridos, pela sua palavra. Esse texto traz preciosas lições de Deus para as nossas vidas e eu quero compartilhar com você algumas delas, tá bom? Primeira coisa aqui que me chama a atenção é que naquela época as pessoas se amontoavam para ter a oportunidade de ouvir Jesus. E hoje nós temos o privilégio de buscar a Jesus, de falar com Ele e de ouvi-lo aonde você estiver, inclusive na sua própria casa, em qualquer local que você estiver. Então, se você quer ouvir claramente Deus falar com você, Jesus falar com você, Cristo falar com você, vá direto à fonte que é a palavra de Deus. Examine as Escrituras, leia, tá bom? Peça a Deus sabedoria, direção, entendimento e Ele vai se revelar através da palavra dele, tá certo? Então naquela época as pessoas estavam ali amontoadas, buscando ouvir a palavra de Deus e hoje nós temos esse privilégio de consultar, a nossa Bíblia, de meditar nela e muitas vezes nós não fazemos isso. Então que Deus tenha misericórdia da minha vida e da sua vida, que a gente possa valorizar a palavra dele e meditar nela, tá certo? Outra coisa que me chama a atenção, queridos, é que aqueles homens foram ao encontro de Jesus porque se reconhecia que aquele homem era paralítico e precisava de cura. E aí o que eu aprendo com isso é, se queremos ser tratados, precisamos reconhecer a nossa, entre aspas, paralisia, tá certo? Então se aquele homem tivesse ali se contentado com a sua condição, sou um paralítico e vou viver assim para sempre, e ponto final, ele ia morrer paralítico e acabou. Mas não foi isso. Ele ouviu falar a respeito de Jesus, ouviu falar a respeito do Cristo, aquele homem que naquela época estava ressuscitando mortos, curando enfermos, expulsando um demônio, fazendo todo tipo de milagre. Então ele ouviu falar acerca de Jesus e se moveu em direção a ele, tá bom? Então eu também aprendo com isso. Deus quer tratar muitas coisas na minha vida, quer tratar muitas coisas na sua vida, mas precisamos tomar uma decisão, precisamos ter atitude, precisamos nos direcionar, ali buscando a presença de Deus, buscando a Jesus, buscando o Cristo, tá certo? E vai dizer aqui que aquele paralítico ele foi levado por 4 homens. Então uma coisa aqui que me chama a atenção, querido, da importância de termos amizades que literalmente nos levam até Deus. Amizades que nos levam literalmente até os pés de Jesus Cristo, tá bom? Então, olha que tipo de amizade você tem se relacionado. Se são pessoas que estão agregando ali na sua vida, que estão cooperando para o seu desenvolvimento, que estão cooperando para o seu desenvolvimento espiritual. Você tem cooperado com o seu aperfeiçoamento, tá certo? Pense muito nisso, porque é muito fácil encontrar
amigos para convites vãos, convites que não vão agregar em nós, nem nada nas nossas vidas, mas achar amigos que realmente nos levam aos pés de Cristo, que nos aproximam de Deus, é algo muito precioso e cada vez mais raro, tá certo? E dando continuidade, a palavra de Deus vai dizer: e não podendo aproximar-se de Jesus por causa da multidão, removeram o telhado pela abertura e desceram o leito em que o paralítico estava deitado até Jesus. Então olha que coisa interessante. Aqueles homens, né, foram até aquela casa em que Jesus estava e ao chegar lá perceberam que existia uma multidão ao redor de Jesus e que não tinha como passar por cima das pessoas para chegar até Jesus. E eles não ficaram acomodados com essa situação, né? Eles não se conformaram com isso. Eles buscaram uma rota alternativa para ter acesso a Jesus. E às vezes, queridos, a gente precisa também ter essa decisão, ter essa coragem, tá bom? Às vezes algumas dificuldades aparecem na minha vida e na sua vida e a gente não quer transpor os obstáculos, não queremos ter uma rota alternativa. E esses homens ali, né, como eu falei, eles não ficaram convencidos, não ficaram satisfeitos com o fato de não ter acesso a Jesus. Eles buscaram, né, uma alternativa e foram ter esse encontro com o Filho de Deus, tá certo? Então também que isso seja uma verdade na minha vida e na sua vida. Diante das dificuldades que vão aparecer na minha e na sua vida, que a gente possa perseverar e seguir em frente, tá bom? E a palavra de Deus vai dizer que, vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, os seus pecados estão perdoados. Então olha que coisa interessante. A prioridade de Jesus não foi a cura física. A prioridade de Jesus foi a salvação da alma daquele homem. É a salvação. Então, Jesus, ele veio, essa é a prioridade de Jesus. Veio para salvar. Por isso que a palavra de Deus vai dizer que ele é o Cordeiro Santo que tira o pecado do mundo. Tá certo? Essa é a primeira missão de Jesus, né? Nos salvar para que a gente passe a ter uma relação eterna com Deus. E aí, né, naquela época, os religiosos, né, começaram a questionar: quem pode perdoar pecados a não ser um, que é Deus? E Jesus, queridos, ele conhece o meu coração e o seu coração. Ainda que a gente não fale uma palavra, como aqueles homens religiosos na época não pronunciaram nenhuma palavra, eles, né, estavam ali no seu pensamento, no seu coração, e Jesus sondou o coração e sabia o que eles estavam pensando. Assim também é comigo e contigo. Deus sonda e conhece o meu e o seu coração, e a gente precisa realmente abrir o nosso coração para Ele. Ele já sabe o que se passa, tá bom? Precisamos ter esse coração contrito, quebrantado e franco diante de Deus, tá certo? E aí ele vai dizer aqui, Jesus, né? Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem, se referindo a ele, tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados, e disse ao paralítico: eu digo a você, levante-se, pegue o seu leito e vá para casa. E como a gente já leu, a palavra diz que ele se levantou e no mesmo instante pegou o seu leito e retirou-se à vista de todos. E a palavra de Deus para a minha vida e para a sua vida é: qual é o leito que você tem carregado? Qual é a maca que eu e você temos carregado? Muitas vezes o que nos paralisa não é uma enfermidade necessariamente física. Às vezes a gente pode estar paralisado por estar guardando mágoa, rancor, ressentimento. E isso nos paralisa. Isso impede a gente de fluir em Cristo, fluir em Deus e seguir em frente, tá bom? Tem gente que guarda ali murmuração, está sempre reclamando, nada tá bom, né? É ingrato. E isso também é uma paralisia. Pessoas que vivem com esse sempre discurso, né, de vitimismo, de achar que levam uma vida miserável, uma vida ruim, que não agradece, né, pelo privilégio de ter saúde muitas vezes, de ter um alimento para comer, de poder trabalhar, poder estudar, ter uma casa para dormir, ter uma família. As pessoas às vezes não atentam para a riqueza que é isso e ficam ali murmurando, tá bom? Então isso também paralisa muitas vidas. Às vezes o que paralisa uma pessoa é o seu orgulho, a sua prepotência, a sua sensação de autossuficiente, de que não precisa de ninguém. Repare que aquele homem paralítico, se não houvesse aquele, né, 4 amigos ali que o levou, né, até Cristo, ele não teria sido curado. Então isso mostra para mim e para vocês a importância do relacionamento horizontal, né, pessoa para pessoa, e do nosso relacionamento vertical, a gente para com Deus, para com Jesus e para com o Espírito Santo, tá bom? E para concluir aqui a nossa reflexão, a gente vai perceber que só consegue ser tratado quem reconhece que está doente. Em próprio Marcos, no seu capítulo 2, lá no versículo 17, os religiosos da época estavam ali questionando porque Jesus
estava ali se relacionando, né, conversando, sentando à mesa com pecadores. E isso aborreceu os religiosos da época. E aí Jesus responde isso aqui, ó. Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Eu não vim chamar justos, e sim pecadores. Então Jesus aqui estava sendo irônico. Afinal, todos nós somos falhos, todos nós somos pecadores. Mas tem pessoas que não reconhecem a sua falha, não reconhecem o seu pecado, e aí, infelizmente, não tem como ser tratado. Aquele homem, volto a dizer, só foi tratado, primeiramente foi curado, né, obteve a salvação e posteriormente foi curado da sua enfermidade física, porque ele reconheceu a sua debilidade, a sua paralisia e se colocou isso diante do Filho de Deus. Assim também somos nós. Nós queremos ser tratados, cada um de nós tem suas dificuldades, sua paralisia, às vezes não é uma doença física, mas, né, algum vício, algum problema que você sabe quais são as suas fraquezas, eu sei quais são as minhas, e todos nós precisamos de Deus. Mas nem todos têm essa humildade de reconhecer isso. E fatalmente, aquele que não reconhece não tem como ser tratado. Assim como na nossa vida secular, quando uma pessoa não reconhece a sua enfermidade, ela não busca tratamento para aquilo e vai conviver com aquela enfermidade, vai conviver com aquela deficiência, tá bom? Então Jesus, ele não veio para os sãos, ele veio para aqueles que se consideram pecadores, para aqueles que se consideram falhos. Então, meus queridos, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado pela sua atenção. Se essa palavra de alguma forma fez sentido para você, eu te convido a se inscrever no canal, ativar as notificações e compartilhar esse vídeo com outras pessoas. Que Deus te abençoe e te guarde. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro, se Deus assim permitir.